E aí, o autismo é algo inventado na atualidade? A palavra autismo vem do grego autos e significa em si mesmo, referindo-se a sujeitos retraídos e com dificuldades em efetivar contato com o mundo exterior. Esse termo foi descrito e cunhado pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler em 1911, e ele queria se referir a sintomas de retraimento social que ele observou em pacientes com esquizofrenia. Mas foi apenas no ano de 1943 que o significado que é atribuído atualmente ao autismo foi concebido pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner. A partir de um estudo que ele realizou com 11 crianças que apresentavam características clínicas semelhantes e até então não eram reconhecidas na comunidade médica. O Kanner observou que essas crianças apresentavam incapacidades profundas no relacionamento com outros indivíduos desde pequenininhos, e além de alterações na linguagem, ausência de contato visual, distúrbios alimentares, apego a rotinas, maior interesse em objetos de que em pessoas, ecolalia e estereotipia. No ano seguinte, em 1944, o pediatra austríaco Hans Asperger escreveu sobre a psicopatia autista na infância, um trabalho que ele escreveu sobre meninos que ele observou com algumas características em comum, como falta de empatia, dificuldades em fazer amizades, em manter conversações quando o assunto fugia do seu interesse, assim como alguns prejuízos na motricidade. Porém, ele observou que esses meninos apresentavam grandes capacidades de memorização e conhecimentos profundos sobre áreas do seu interesse, tendo chamado essas crianças de pequenos professores. Essa síndrome, descrita por Asperger, veio se chamar Síndrome de Asperger em homenagem a ele. E hoje em dia, ela já foi fundida, depois da publicação do DSM-5, com o autismo clássico, que é o descrito por Kanner, e nós entendemos todo esse espectro de manifestação como o transtorno do espectro autista. Considerar que nesse período as mulheres recebiam diagnósticos diferentes e os seus comportamentos eram entendidos de forma diferente. Portanto, os dois pesquisadores se focaram no estudo de meninos. Daí que surgiu o entendimento de que o autismo é um transtorno que afeta mais meninos, sendo que a estimativa apresentada é que a cada 4 meninos com o transtorno, uma menina também o tem. Atualmente a gente sabe que não é assim, pois o autismo se mostra diferente nas meninas e nas mulheres, que muitas vezes conseguem mascarar suas dificuldades sociais e de comunicação por conta da facilidade em imitar os comportamentos dos outros. Além disso, grande parte do que foi descrito no diagnóstico de Kanner e de Asperger, hoje em dia também é refutado. A gente sabe que as pessoas com autismo têm empatia, sim. Muitas das coisas que eles descreveram estavam ligadas ao pensamento da época, ao jeito de entender as pessoas. E hoje, com mais estudos, com mais entendimento, inclusive com conversas e estudos com pessoas autistas que são verbais e que também estudam o transtorno, nós sabemos que eles são empáticos e que eles não têm um total desinteresse com relação ao social. O que eles têm são algumas dificuldades. O autismo por muito tempo foi tratado como uma condição rara e as suas causas eram atribuídas à inaptidão de pais frios e intelectualizados que não eram capazes de criar os seus filhos de forma adequada. Isso foi dito pelo psicólogo austríaco Bruno Bettelheim em artigos que ele publicou nas décadas de 1950 e 1960. Ele dizia que a causa do autismo eram as mães, que eram muito frias, chamando elas de mãe geladeira. Mais uma mentira, mais uma fake news que hoje em dia a gente já desmascarou e sabe que não é verdade. O autismo tem causas genéticas e também tem influências ambientais, mas as mães e os pais não são a causa do transtorno dos filhos. Na década de 1970, o psicólogo infantil Michael Rutter definiu o autismo como uma síndrome comportamental de um quadro orgânico. No mesmo período, a psiquiatra inglesa Lorna Wing, que também era mãe de um menino com autismo, identificou prejuízos característicos do autismo que envolvem as áreas da comunicação, interação social e uso da imaginação.
essas características passaram a ser consideradas como a tríade de Lorna Wing, o que futuramente veio ajudar muito na descrição que a gente tem do autismo lá no DSM-5. Já na década de 1980, pesquisadores ingleses dedicados a estudar o autismo e liderados pela pesquisadora Uta Frith sugeriram que a teoria da coerência central seria uma explicação do funcionamento mental das pessoas com autismo, sendo que essa teoria se refere à capacidade de unir partes de informações a fim de construir um significado geral sobre determinado assunto ou situação. Posteriormente, o pesquisador Simon Baron-Cohen postulou que esses indivíduos com autismo seriam incapazes de se utilizar da chamada teoria da mente, que seria uma capacidade de atribuir estados mentais a outros indivíduos e predizer os comportamentos e situações sociais a partir disso. No finalzinho da década de 1980, saiu na televisão e no cinema o primeiro filme sobre um adulto com autismo, o famoso Rain Man. Esse filme, junto com todas as pesquisas que estavam sendo realizadas naquele momento, fizeram que o diagnóstico do autismo aumentasse muito e o conhecimento acerca do transtorno fosse disseminado na população. As décadas de 1980 e 1990 também são marcadas por uma grande busca por tratamento para essas pessoas com autismo, sendo que a maioria das intervenções utilizadas atualmente, como as de base comportamental, tiveram seus primeiros estudos há aproximadamente 40 anos, que vocês já sabem que é pouco tempo, especialmente porque uma intervenção é demorada, então o resultado, se elas funcionam ou não, também vai ser demorado. Mas, por causa dessas pesquisas, nós temos alguns caminhos que nos mostram direções mais ou menos acertadas dentro do tratamento do autismo. Infelizmente, ainda não tem 100% de garantia em nenhuma metodologia ou ciência aplicada atualmente. A mais disseminada e conhecida é a ciência ABA, Análise do Comportamento Aplicada, na sigla em inglês. Essa ciência permeia a atuação de diversos profissionais, tem muitos resultados positivos, mas também tem muitas controvérsias, especialmente por conta do seu histórico, da forma como ela foi desenvolvida e da forma desatualizada que muitos profissionais insistem em atuar. Para saber mais sobre a história da ABA, eu sugiro que vocês sigam a Sara Rocha no Instagram. Ela é uma adulta com autismo e ativista dentro da área, e ela postou uma série de informações sobre essas histórias e controvérsias envolvendo a ABA. Sobre esse histórico do autismo, eu também acho válido ressaltar que no dia 18 de dezembro de 2007, a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa iniciativa pretendeu unir pares profissionais e a comunidade em geral a fim de refletir sobre o autismo, que, como já é exposto, tem afetado cada vez mais indivíduos. Nessa data, o Brasil e diversos outros países têm realizado eventos como palestras, caminhadas e iluminado monumentos de azul, fazendo uma referência ao já refutado argumento de que o autismo acomete mais meninos do que meninas. Desde o ano de 2005, nós temos o Dia do Orgulho Autista, que foi uma iniciativa do grupo Aspis for Freedom dos Estados Unidos, que busca celebrar a neurodiversidade e é comemorado anualmente todo 18 de junho. O símbolo do infinito, pintado com as cores do arco-íris, é usado como um símbolo desse dia, o que representa a diversidade com variações infinitas e infinitas possibilidades. O movimento da neurodiversidade entende que todos nós somos diferentes e que só porque alguém tem um diagnóstico, seja de autismo, de TDAH, de dislexia, de altas habilidades de superdotação, essa pessoa não é mais nem menos, ela é simplesmente neurodiversa, ela é diferente. O autor, Steve Silberman, disse uma frase muito interessante sobre esse assunto, abre aspas, só porque um computador não está rodando Windows, não significa que ele está quebrado. Nós temos sistemas operacionais diversos, e é essa diversidade que nos faz avançar como humanidade. Fecha aspas. E é algo para se pensar, né? Pois se todos nós pensássemos e vivêssemos o mundo da mesma forma,
nós seríamos capazes de avançar como sociedade, como humanidade, de ser criativos, de debater, de promover mudança? Eu vou deixar essa questão para vocês pensarem e também vou deixar algumas dicas de leitura, caso vocês queiram conhecer e se aprofundar mais sobre a história do autismo. O livro Longe da Árvore, do Andrew Solomon, é um tratado sobre diversidade e sobre a própria humanidade. Após uma extensa pesquisa, o autor traz dados históricos e pesquisas com famílias. Ele aborda a parentalidade junto a diversas deficiências, incluindo o autismo. Tem um capítulo bem grandão dentro desse livro. Outra sintonia, História do Autismo. Especialmente aborda os fatos ocorridos nos Estados Unidos e no Reino Unido, e alguns desses que eu comentei aqui no vídeo de hoje. E o livro Crianças de Asperger, As Origens do Autismo na Viena Nazista. O livro foca no médico Hans Asperger e as suas descobertas. Também traz controvérsias sobre a sua atuação no regime nazista e sua relação com Leo Kanner. Por hoje era só. Espero vocês na terça-feira da semana que vem com um vídeo sobre autismo e vacinas. Até lá!